Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, diretor aqui da Escola do Padeiro e Confeiteiro, e estou aqui a convite da FIPAM e também da Lessafre Brasil para participar da FIPAM Digital, essa plataforma única que o objetivo é o desenvolvimento profissional. Se você tiver dúvidas, podemos nos falar no chat. E se você também estiver vendo esse vídeo após o dia 13 de outubro, também vamos deixar os comentários abertos. Então participe, mande suas dúvidas, aproveite para fazer um network e bom aprendizado. Com a valorização da panificação mundial e no Brasil, principalmente hoje o assunto mais falado no Brasil é a panificação, aumentou muito o consumo de pães no Brasil e com isso a variedade de pães. Então, quero falar muito com você sobre cada técnica a ser utilizada para cada tipo de pão. Então, eu tenho aqui na mesa algumas opções de pães italianos, Então, quando vamos fazer um pão italiano, que é o mais comum no Brasil, é um pão que já é sucesso nas nossas padarias, mas eu recebo muitos alunos aqui na escola perguntando qual que é o processo correto e é isso que vamos falar agora. Um pão italiano tradicional, um filão, que é esse pão bonito, que tem essa pestana bem definida. Qual a melhor técnica para utilizar? 100% fermentação natural? Hidratação, 80% de hidratação, 60%, 70%, tem muitas dúvidas sobre isso. Então, o pão italiano tradicional, aquele pão que você vai comer na Itália, ele não tem muita hidratação. Normalmente é 60% de hidratação, ou seja, é um miolo mais fechado, uma casca um pouco mais fina e um pão que a conservação é mais longa. E ele tem também a característica do pão italiano, aquele velho azedinho que tem na massa. Eu deixei aqui alguns pães fatiados para vocês verem o miolo. Ele não é um miolo muito airado. Então, 60% de hidratação. Hoje, com a valorização da panificação, as pessoas começaram a fazer mais pães e, com isso, querer hidratar mais as massas, Eu já vi pessoas fazendo pão italiano até com 80% de hidratação. Se a gente começar a fazer todos os pães com uma alta hidratação, o que vamos ter? Ciabatta. Vamos ter uma ciabatta com o miolo todo aberto. Então, se você quer um pão com hidratação mais alta, você vai fazer uma ciabatta. Se o seu cliente quer um pão italiano com miolo mais fechado, aí você trabalha com menos hidratação. Agora, você pode perguntar, mas por que isso, essa diferença? O pão italiano, ele serve para você passar uma manteiga, uma pasta, colocar algum outro tipo ali de creme, que não tem problema. Agora, imagine você passar uma manteiga nesse pão, não tem condição, Só tem buraco, você vai gastar um pote de manteiga aqui e não vai ficar bom. Então, a ciabatta, ele é feito um pão para você criar um sanduíche, para você colocar frios e embutidos. Então é muito importante respeitar o processo e a característica de cada pão. Senão, daqui a um tempo vamos ter só um tipo de pão, que são massas muito hidratadas. Então, o pão italiano, 60% de hidratação. É 100% fermentação natural? Não. Por quê? Você precisa de um processo. E nas padarias na Itália é como se fosse o nosso pão francês, que você utiliza a fermentação biológica. Então, qual o processo que eles utilizam na Itália? A biga. O que é a biga? Fermento biológico. Aqui na escola eu utilizo o fermento biológico da Lessafre, ou fresco ou seco. Lembrando, pessoal, que o fermento biológico seco, quando está na receita, pedindo 30 gramas do fermento biológico fresco, e você for utilizar o seco, use 10 gramas do seco, você tem que fazer essa regrinha. Então aqui, olha só, eu tenho uma biga, Aí, nossa, Fernando, o que é uma biga? É uma pré-fermentação. Então, como vamos fazer o pão italiano? Vou dar uma dica super fácil para você. Se você tem 1 quilo de farinha, você pode fazer uma biga 100% da farinha, então você pode pegar 1 quilo da farinha,
ou então 80%, 50%. O que você vai definir? Se você quer mais acidez, você vai fazer a biga 100% da farinha. Se você quer menos acidez, você faz com 50%, 80% da farinha. Você vai pegar a água, quantidade de água. Se você for fazer 1 kg de farinha a biga total, você vai pegar 48% de água. Se você quer ver essa receita, acesse o site da alessafre.com.br/panificação, que temos a receita completinha para você. Então, você vai pegar o fermento, a água 48%, a farinha 100%, vai fazer uma biga, uma massa bem firme, pode fazer na masseira, vai tampar e vai deixar crescendo em temperatura ambiente por pelo menos 12 horas. Então faz no fim do dia e chega de manhã você já tem essa biga pronta. Feito isso, você vai pegar o sal da receita, você vai pegar o restante da água, lembrando que se você fizer 100% da farinha, você colocou 48% de água, você tem que completar o restante, né, dos 60%, então mais 12% de água no final e fazer uma massa do pão italiano e depois seguir todo o processo para você ter esse pão italiano bonito, a casca não tão grossa, mas quando você faz esse processo, você tem um pão aí, pelo menos 3 dias, né? Esse pão crocante, esse miolo, que é um miolo mais fechado, para você passar uma pasta, um antipasto ou uma bela de uma manteiga. Então essa que é a característica do nosso pão italiano. Então vamos sempre respeitar a característica de cada pão. Do pão italiano vamos para um outro pão, o panetone, que também as pessoas sempre têm dúvidas qual que é o processo correto para o panetone, se é um processo direto, se é um processo indireto. Sempre que eu falo processo direto, você bate a massa, coloca na mesa, dá um descanso de 20 minutos e você modela. O panetone tradicional, aqui no Brasil, ele é feito com o método esponja, né? Que você pega um pouco da farinha, água, um pouco de ovos, o fermento biológico seco ou fresco, que eu utilizo aqui na escola, o da Alessafre Brasil, e você faz essa esponja. Para que você precisa fazer essa esponja? Para você ter um panetone com um belo salto de forno, bem definido, e aquelas famosas fibras que você tem no meio do panetone, que dá para ver aqui toda a fermentação, né, bem aerada, não fica aquele miolo parecido com um pão doce, um exemplo. E quando você faz a esponja, você também tem uma validade maior no seu produto. Agora, qual que é o processo tradicional do verdadeiro panetone italiano, aquele panetone de longa fermentação? Você faz uma biga doce. A diferença da biga doce é que, nesse momento, além da farinha, da água, você vai adicionar gemas, açúcar, manteiga, uma massa mais amanteigada e também vai deixar crescer por 12 horas. No dia seguinte, você vai completar com o restante da farinha, o restante de manteiga, mais açúcar, vai bater. E aí você pode optar por adicionar o fermento biológico, mais uma fermentação natural. Para quê? Né? Quando a gente fala de massas doces e você quer fazer um produto 100% fermentação natural, o que acontece? Quando a gente mais longa essa fermentação você faz, um produto você vai ter com mais acidez. O que não queremos no panetone. O panetone tem que ser uma massa leve, adocicada, amanteigada e saborosa. Se a gente for fazer um panetone 100% de fermentação natural, se você não controlar o pH da fermentação, a acidez, você vai ter um produto muito ácido, um produto que o seu cliente não vai gostar. Então, qual que é a melhor forma? Fermento biológico mais a adição da fermentação natural para você fazer o verdadeiro panetone italiano. Eu aprendi a fazer o panetone na Itália, e na Itália eles sempre falam que
A fermentação biológica, ela vem do natural e com isso você ganha padrão, você ganha processo e produtividade. Você não vai ficar com um panetone 32 horas crescendo, correndo o risco dele não fermentar. Se fizer frio, ele vai demorar mais, vai ficar mais ácido. Agora imagine na sua padaria, se você perde uma massa de panetone, que é rica em manteiga, que é rica em açúcar, em ovos, em gemas, então o seu lucro já foi embora ali. Então temos que tomar cuidado e respeitar o processo de cada produto. Então, para controlar a sua produção, você tem um panetone com pouca acidez ou nenhuma acidez, esse miolo bonito, um panetone bem aerado, gostoso, é importante você utilizar o fermento biológico, mais essa fermentação natural para você estabilizar, tá? Então, precisamos entender o processo de cada produto, num pão italiano, de um panetone, para você tirar proveito. Porque imagine se você perde na sua produção uma massa de panetone porque não cresceu, porque fez frio ou porque passou da fermentação, você vai perder dinheiro, porque é uma massa cara, onde você colocou bastante manteiga, bastante ovos, açúcar. Então não vamos ter desperdício e aprender a utilizar a técnica correta. É isso que queremos, que a Lessafre Brasil quer passar para você e aqui na escola também. Passar a técnica, porque receita é mais fácil. Agora a técnica para você colocar em cada produção, aí sim é importante você saber qual é, né? E como eu falei, eu deixei aqui a ciabatta. Essa ciabatta eu fiz só com fermentação biológica. E olha só o miolo, o resultado que eu tive, né? Um miolo bem aberto, utilizando também a biga, o mesmo processo de um pão italiano, mas qual que é a diferença, né? Nossa, Fernando, por que ficou tão alveolado? A hidratação. A característica da ciabatta é um pão mais alveolado, que você pode colocar 90% de hidratação até 100%, dependendo o tipo da farinha. Basicamente, os ingredientes do pão italiano e da ciabatta é o mesmo: farinha, água, fermento, sal. Se eu fizer todos os pães com a mesma hidratação, eu não vou ter nenhum pão italiano e nenhuma ciabatta. Então, por isso que é importante. Pão italiano para reforçar, 60% de hidratação. Ciabatta, 90% a 100% de hidratação. E para finalizar aqui esse tema dos pães italianos, o panetone, o processo de uma biga doce, né? Ou primeiro impasto, como é conhecido. Qual que é a diferença da biga doce para a biga tradicional? Só para reforçar, é que na biga tradicional não utilizamos gemas e açúcar, somente fermento biológico seco ou fresco, farinha, água, fermenta por 12 horas. A biga doce, aí sim você vai adicionar gemas, manteiga, é uma massa mais rica, mas é importante crescer por 12 horas. Então aqui finalizamos esse tema aí dos pães italianos, qual a melhor técnica, falamos um pouco da biga doce, da ciabatta. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aí o seu recado que vamos respondendo. E aí, pessoal, estão gostando aí da nossa aula? Falamos um pouco aí da Itália, dos pães típicos da Itália, e agora vamos para a França, falar da tradicional baguete francesa, que é essa baguete, olha só, bonita, né, bem cilíndrica, as pestanas todas abertas, e tem muitas dúvidas a respeito desse produto, né, que é um produto parecido com o nosso pão francês, porém com uma característica um pouco mais rústica, né? As pessoas sempre perguntam, baguete, qual que é o processo? É uma baguete que precisa levar levain duro, levain líquido ou 100% de fermentação natural? Na França, a maioria ali das padarias utiliza um método Poulish. Qual que é o método Poulish? Aqui eu tenho o Poulish, farinha, água, fermento biológico da Lessafre, diferente da biga, né? Que para cada quilo eu adiciono 48% de água, um Poulish para cada quilo de farinha eu adiciono 1 litro de água.
partes iguais de farinha e água e um pouquinho de fermento biológico, ou seco ou fresco da Lessafre, e deixo crescendo, sempre em temperatura ambiente, por 12 horas. Fernando, mas por que utiliza o polish e não um levain duro, que é mais comum as padarias utilizarem, que é esse aqui, que é um levain sólido, né? É um levain que ele tem mais fibras, porém, o levain duro você tem mais acidez. Então, se você faz um pão com levain duro, você sempre vai ter mais acidez. O polish, quando você prepara um polish, você tem a característica de um levain ou um pré-fermento mais lácteo. Você não tem tanta acidez. Então, eu não utilizo o levain duro, nunca, para fazer baguete francesa, é assim que eles fazem na França, o polish. Ah, Fernando, mas eu já trabalho com levain líquido, um levain que ele tem as características próximas, né? Bem próxima do polish. É muito parecido o levain líquido com o polish. O levain líquido, ele leva mais água, normalmente você alimenta o levain líquido com a mesma quantidade de farinha e água, e você tem essa característica. Polish é o método mais tradicional que é utilizado na França para baguetes. Se faz com levain líquido, também utiliza-se um pouco de fermento biológico fresco ou seco, e eu vou explicar o porquê desse processo. Vou deixar aqui o nosso polish do lado. A baguete francesa, como eu falei, ele é um pão do dia a dia na França, assim como é o nosso pão francês, o nosso delicioso pão francês. Então, uma baguete francesa, crianças vão comer, idosos vão comer, adultos, e esse pão ele vai ser servido ou com manteiga, ou com geleia, ou com frios. Então, ele é um pão que ele tem que ter a casca mais fina, tá? Ele não pode ser 100%, porque você fizer ele 100% fermentação natural, você vai ter muita acidez, uma casca muito dura e acidez muito alta não é o que a gente quer na baguete francesa. Quando você faz com o método polish, você vai ter mais leveza e você sente até uma leve doçura na boca quando você come, devido à fermentação longa, então na casca deixa, então fica um pão mais agradável de comer. Então, baguete francesa tradicional, você faz com polish ou então 10% apenas, 10%, hein, para cada quilo de farinha de levain líquido, mais o fermento biológico fresco ou seco, sempre fazendo uma fermentação um pouco mais longa, uma fermentação mais lenta. Mas aí você pode falar, mas na minha padaria eu não consigo, Fernando, fazer uma produção lenta, fazer uma massa de um dia para o outro. Como que eu consigo ter essa baguete bonita, essa baguete bem avelada? Aqui na escola eu utilizo o melhorador da Lessafre, que inclusive, né, tem um lançamento que é o Uno Magimix. Olha só, agora com aplicação de 1% e caixa de 20 quilos, que vai facilitar muito aí a sua vida, o seu trabalho. Então, é possível utilizar um melhorador numa baguete? Sim. Você respeitando ali o processo de polish e você fizer uma fermentação curta, uma fermentação ali de pelo menos 3 horas, você vai conseguir, utilizando um melhorador da Lessafre, um volume, você vai conseguir as pestanas bem definidas, né? Porque muitas vezes você não tem ali profissionais que saibam trabalhar com esse tipo de produto, ou você não tem uma produção ali muito alta, então um melhorador vai te dar essa garantia para você conseguir essa baguete que eu fiz utilizando essa técnica que eu vou cortar para você agora. Olha só como que fica a nossa baguete e as características que deve ter uma baguete francesa. Miolo bem avelado, né? As pessoas falam que lembra um pouco uma colmeia. E o mais importante é essa casca fininha entre o miolo
da baguete. Por quê? Não podemos ter uma casca muito grossa, porque, como eu falei, é uma baguete do dia a dia que você pode passar uma manteiga, uma geleia, uns frios. Então, essas são aí as técnicas, né, para você conseguir uma boa baguete francesa. É importante sempre respeitar a história de cada pão, a técnica para você ter produtos diferentes. Mas não acabou, eu vou me organizar e vou ensinar você a modelar essa baguete francesa para você fazer aí na sua padaria. Vou passar todas as técnicas, porque além da massa, do processo, tem a modelagem. Vamos agora à modelagem da nossa baguete. Essa receita você encontra no site dalesaf.com.br/panificação. Uma dica, a receita da baguete ela não é muito hidratada, 70% de hidratação já é o suficiente para você conseguir esse miolo bem alveolado. Então a baguete francesa não é uma massa muito hidratada, porque senão você não vai conseguir modelar ela. Então dá para ver que é uma massa um pouco mais firme, 70%. E agora vamos fazer a pré-modelagem. Já fermentou essa massa, todo o descanso necessário e agora pré-modelagem. Eu dou uma batidinha aqui e faço uma pré-modelagem dessa forma, só enrolando, não é uma modelagem apertada. E eu venho puxando para essa parte aqui que eu cortei, você colocar ela para dentro, porque ela acaba ficando úmida e assim você consegue modelar depois sem grudar. Então, pré-modelagem com a parte que eu cortei sempre virando para baixo. Pré-modelagem, uma modelagem um pouco mais frouxa. E aí você deixa fermentando em um lugar fechado por 20 minutos. Eu já deixei aqui uma pré-modelada. Então, vou repetir aqui, ó, virando e puxando essa parte, sempre colocando para baixo na massa. Então, pré-modelagem, sempre 20 minutos de descanso. Eu tenho uma aqui, só para vocês verem a diferença, 20 minutos. Essa aqui, olha, firme. Essa aqui já está relaxada. Por que temos que fazer esse processo? Para tensionar, você, como o próprio nome diz, pré-modelagem, você já dá o pré-formato da baguete e mais estrutura e força. Então, faz esse processo e deixa fermentando por 20 minutos. Agora vamos modelar a baguete. Sempre pouca farinha na mesa, o suficiente só para não grudar. Não coloque muita farinha, porque senão você vai ter dificuldade, porque essa farinha vai deslizar. Então, vou bater aqui, ó. Sempre a parte da emenda vai ficar para cima. E agora eu vou pré-modelar, aliás, agora eu vou modelar. Olha, bati, venho aqui, viro e aperto. Com a palma da mão, venho batendo. Então, primeira dobra. Pego essa parte, venho até encostar na mesa e volto com ela apertando para o meio. Então, temos duas dobras, primeira, segunda. E agora, com o dedão, eu vou virar, eu preciso fazer essa dobra, e eu venho apertando, olha, eu vou fazer aqui com os dedos, só para vocês entenderem que é importante apertar, empurrando e apertando as pontas, olha. Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer com as pontas dos dedos. Virei, eu tenho aqui a costura certinha. Aí agora eu vou esticar. Com a palma da mão eu vou marcar. Olha só. Eu defini, né, o diâmetro que eu quero ali, né, a espessura que eu quero, se ela fica mais cilíndrica ou não. Então é importante você definir se quer ela mais fina ou mais grossa. Feito isso, bem no meio. Agora, com a mão, eu vou de dentro para fora, colocando a força no ombro e abrindo. Um movimento único. E aí você consegue ter uma baguete
bem modelada. Evite, tá, de você fazer isso e depois você vir repetindo várias vezes, porque quanto mais força você colocar, você acaba pressionando toda a fermentação, então o miolo vai ficar fechado, não vai ficar um miolo aberto, tá? Então, evite de ficar fazendo esse movimento. Eu vou colocar ele aqui. Você pode colocar ele para crescer numa assadeira ali clássica de pão francês, ou então levar para assar direto no lastro. Então, você pré-modela 20 minutos, modela, deixa crescer por pelo menos 40 minutos para depois fazer o corte. Vou repetir mais uma vez a modelagem para você pegar bem o jeito de modelar. Então, aperta, evite de colocar as pontas dos dedos pressionando, sempre trabalhando com essa palma da mão, aí que é o segredo, que muitas pessoas não contam, mas aqui a gente conta esse segredo para você. Olha, agora você vem aqui, puxa, bate bem, é importante uma modelagem apertada, vira até encostar na mesa e volta empurrando, fazendo a segunda dobra e apertando bem. Olha só, primeira, segunda. E agora eu vou fazer como é o jeito certo. Aquela hora eu fiz com as pontas dos dedos, mas agora eu vou, olha, com essa parte da mão fazendo e abraçando ali a baguete, fazendo esse formato. Olha só, eu venho aqui e vou batendo, e aí você tem a baguete bem definida. Aperta novamente no meio, para você definir a espessura que você quer, e aí, olha, você vem com a mesma força, um movimento único, abrindo. A baguete tradicional tem em média 50 a 55 centímetros com 5 cortes, que é a baguete tradicional francesa. Então, vem aqui, arrume numa assadeira, ou numa assadeira de pão francês, ou num couche, né, que é aquele pano próprio para baguete, e deixe fermentando por 40 minutos. E depois vou ensinar você como fazer o corte correto da baguete, que é muito importante. Bom, chegou o momento de fazer o corte nas baguetes, as famosas pestanas ou assinatura do padeiro. Deixei crescendo por 40 minutos, pode chegar a 60 minutos, dependendo da sua região. Então, agora com um cortador, ou um bisturi, ou um riscador, como é conhecido em algumas regiões aí do Brasil, vamos fazer o corte. Como que você deve cortar a baguete corretamente? Você deve iniciar sempre da ponta, tá? E sempre com o riscador mais reto e levemente inclinado. Não corte muito de lado assim, tá? O ideal é sempre que corte reto. Olha só, vou fazer a primeira. Olha como é mais retinho o corte. Aqui, mais ou menos dividindo em 1/3, eu saio o segundo corte. Olha só. Segundo corte. O terceiro também 1/3. 4. E o último corte sempre começando do 1/3 aqui, ó, e terminando no final. Então, eu comecei na ponta, terminei na ponta com 5 cortes. Então, é o corte correto ali da baguete francesa para formar aquelas pestanas bonitas, a famosa assinatura do padeiro. Bom, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Queria agradecer a FIPAM pelo convite e também a Lessafre Brasil em poder participar desse evento magnífico que é a FIPAM Digital. E olha só, acesse www.lessafre.com.br/panificação porque preparamos uma surpresa especial para você. Veja como participar dos brindes e também de um cupom de desconto para participar do meu curso online aqui na Escola do Padeiro Confeiteiro. Um grande abraço aí virtual para vocês e até a próxima.